pertinente para os dias de hoje. Nós vamos estar passando aí as slides. Congelou de frio, né? A mensagem que eu estarei trazendo nessa noite se intitula como Vencendo as Barreiras Relacionais Familiares. Assunto extremamente delicado. Muitas coisas que o pastor falou aqui antes, né? Nós vamos trabalhar nessa noite, nós vamos falar. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Coríntios capítulo 13. Como diz o pastor, que não nos falte amor, porque sem amor, né, pastor? Olha aí, viu? Falou meu texto. Mas é uma bênção. Eu fico muito feliz quando essas coisas acontecem. É as deucidências da vida. As deucidências. 1 Coríntios capítulo 13, acredito que a maioria de vocês conhece muito bem este texto. Ou já ouviram falar, ou já leram em algum momento. É uma palavra maravilhosa da parte de Deus. Eu vou ler o último versículo do capítulo 12 para entrarmos no capítulo 13, que diz assim: Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém. Amém? Glória a Deus. Texto maravilhoso. Mas eu quero falar de algo muito prático nas nossas vidas. Vou falar algumas coisas aqui que talvez você fique surpreso, talvez você nunca tenha passado por isso, e talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Ou talvez você se enquadre em algumas coisas aqui. Atualmente nós vemos muitas famílias sendo destruídas por causa da maneira de como elas se relacionam. Adolescentes e jovens com depressão, chegando até o suicídio. Nós vemos casos aí, muitos casos, né? Maridos que traem suas mulheres e vice-versa. Mulheres que vão contra seus maridos por causa dos filhos, sendo que os filhos também são dos pais, né? Porque a Bíblia diz que a escala seria primeiro o marido, depois os filhos, mas existem mulheres que ainda dão uma importância maior aos filhos do que ao próprio marido. Mas se o marido é o pai, é complicado, né? Falando num casamento. Pais que muitas vezes abusaram sexualmente dos seus filhos, ou até parentes, e por aí vai. Nós que conhecemos a Jesus, nós estamos na luta e na busca de seguir ao Senhor,
de tentar fazer sempre o melhor pela nossa família e não deixar com que a nossa família não siga outro caminho, senão os caminhos do Senhor. Só que nós temos algumas dificuldades. Será algumas, se não várias, né? Falta de perdão, falta de amor, falta de ira, falta de paciência. Opa, falta de ira não, ira, desculpa. Se fosse falta de ira, ia ser uma benção, né? Saída. Né? Mas porque muitas vezes nós não sabemos como proceder diante dessas situações. E por isso nós buscamos em Cristo, buscamos em Deus sabedoria para lidar com essas coisas. Vemos dentro de lares cristãos problemas de traumas mal resolvidos, coisas do passado que afetam. E eu digo a você que o fato do seu filho ter sido criado na igreja não vai livrá-lo de problemas relacionais. O fato de a pessoa ter sido criada num lar cristão não vai liberá-los de ter alguns problemas relacionais. E nós vemos muitos por aí. O fato de um casal ser convertido não quer dizer que a vida dele será um mar de rosas sempre. Agora eu quero dizer para você nessa noite, meus amados, que em Cristo nós podemos vencer as barreiras relacionais familiares. Essas barreiras que nos impedem de nos relacionarmos de uma forma inteira, se entregarmos de forma inteira. Em Cristo nós podemos fazer isso. E eu vejo algumas formas nesse texto que o Senhor me mostrou que nós podemos realmente vencer. E a primeira delas está ali. Pode passar o próximo? Entendendo que a sabedoria ou conhecimento não está acima do amor. Olha o que diz no versículo 1 e 2. Ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Olha só, o que acontece? Por que eu falo isso para vocês, amados? Aqui quando fala que se eu tiver o maior conhecimento, se não tiver amor, não adianta. Por quê? Porque muitas pessoas elas têm um orgulho de se acharem mais sábias. Sabe? Aquela pessoa que diz assim, olha, eu tenho uma sabedoria maior que a sua. Então você tem que seguir as regras conforme eu quero. Não é assim. Como eu posso obrigar alguém a se relacionar comigo se eu serei uma pessoa orgulhosa a tal ponto de achar que eu sou mais sábio? Como? Eu quero dizer para você que essas pessoas muitas vezes elas vão achar que elas sempre têm a razão. Você já conviveu com uma pessoa que diz assim, você sabe que eu tenho razão? No meio de uma discussão? Quantas vezes será, né? Você está lá, colocou seus argumentos, a pessoa colocou os dela, né? Isso seja filho, seja pai, seja marido, seja esposa, e aí de repente você ouve aquela frase, você sabe que eu tenho razão. Você sabe que eu sei mais da vida do que você. Eu quero dizer para você que você aconselhar não é você exigir. Uma pessoa ela só vai mudar se ela quiser. Você nunca vai conseguir obrigar. E eu digo para vocês, pais, prestem bem atenção. Vocês nunca irão mudar os filhos de vocês se eles não quiserem mudar. Isso é uma das maiores verdades. Para você se relacionar bem com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, você tem que aprender a conhecê-lo e saber que ele é um ser humano que também tem os seus argumentos, as suas ideias diferentes de você. Eu aprendo vendo crianças pequenas fazendo coisas.
maravilhosas. Hoje eu vi uma cena fantástica de um amiguinho meu, estava tomando café sozinho. Vou usar aqui o exemplo do Pedrinho. Pedrinho é uma benção. Adora estar aqui no meio, pulando, dançando, adorando ao Senhor. É uma benção esse menino. E ele estava com uma xicrinha e ele chamava: é seu! E aí eu tinha que olhar e ele tomava café sozinho. Aí eu dizia: ai, parabéns, que lindo! Batia a palma e ele ficava todo feliz. Aquilo é tão importante para ele, mas ele não sabe o quanto aquilo foi importante para mim. Que eu olhava ali, ele mostrando algo que ele estava conseguindo fazer. Então, uma criança ensina a nós que é tão bonito a gente fazer algo que a gente parece que era tão difícil. E para ele foi uma alegria imensa, que para nós é uma coisa tão simples. E muitas vezes nós não entendemos. E quando alguém da nossa família, que às vezes é uma idade maior, a gente não faz a mesma coisa. Às vezes chega o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, e diz: olha o que eu consegui fazer. E você diz: ah, grande coisa, isso eu já sei fazer. Não é assim que a gente fala? Sendo que às vezes a pessoa só quer que a gente faça aquilo que eu fiz com o Pedrinho. Pô, Pedrinho, que coisa linda, parabéns. Ele só quer isso, o seu apoio, o seu carinho. Mas como a gente sabe mais, né? Às vezes eu me pego com a minha mãe fazendo isso, sabe? Ela diz: ah, eu não sei o que houve no meu telefone. Ai, mas não acredito que tu não sabe fazer isso. Pior que ela não sabe, eu tenho que ajudar ela. Ela conheceu a informática, a tecnologia há pouco tempo. Eu tenho que ter paciência. Tá, mãe, me dá aqui teu telefonezinho, deixa eu ajeitar. Né? Então nós temos que ser humildes e não achar que porque a gente sabe mais, a gente é melhor do que os outros. Nós temos que aprender a ouvir e aprender também com os menos experientes. Porque todos têm sempre algo a nos ensinar. E Deus usa. Deus usa o mais humilde para exaltar e para rebaixar os orgulhosos. Deus faz muito isso. A Bíblia fala sobre isso, né? Deus faz o quê? Exalta os humildes e humilha os exaltados. Não sou eu que falo, é a palavra do Senhor. Então, amados, o amor tem que estar acima do que eu sei, da minha experiência, daquilo que eu acho que é o certo. E eu vou dizer para você, eu tenho usado uma frase ultimamente que tem sido uma bênção na minha vida, que diz assim: prefiro ter paz do que estar certa. Às vezes nós discutimos com a pessoa: não, mas eu estou certo, eu tenho razão no que eu estou falando. Você pode ter razão, mas você perde a razão quando você briga por causa da sua razão. Aí você perdeu a razão. Então, se você vai falar algo para alguém, fale em amor. A Bíblia diz: exortai-vos aos outros em amor. Então você vai dizer: olha, eu estou preocupado com a sua vida. Eu estou vendo que você está indo por um caminho difícil. Eu quero te aconselhar que aí você vai cair. Se você vier por aqui, vai ser melhor. Né? Isso é com amor. Não é com amor quando você diz assim: sai daí, ô desgrama. Né? Vem pra cá que aí tu vai cair. Não, não é assim. Meu filho, não vai cair. Vai machucar. Bum, caiu. Ah, viu? Avisei. Pelo menos você avisou. Assim é com tudo na vida. Não tente bater de frente, que não adianta. Isso não adianta. Isso não adianta. Uma segunda maneira que eu vejo no texto é entendendo que todos nós somos imperfeitos.
Olha o que diz no versículo 10 e 12. Não é ao 12, é só o 10 e 12. Diz assim: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Aqui nessa última parte ele está falando da questão de que aquele que me conhece, que é Jesus, eu conhecerei plenamente na volta dele, né? Está se referindo a isso. Mas eu quero me referir aqui nessa questão de nós sermos imperfeitos, que é o que a palavra diz aqui. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, nós somos imperfeitos. Deus é perfeito, mas nós somos imperfeitos. Nós estamos sendo moldados dia após dia. Então, o que podemos exigir de um familiar que muitas vezes nem conhece a Jesus? Muitas coisas acontecem assim, olha, eu não aguento mais aquele irmão lá que, né, meu parente fulano lá que gosta de um funk, que é uma coisa de louco. Eu tenho uns vizinhos abençoados ali. Eu tenho um boteco de cachaça de um lado da minha casa. Na frente agora se mudou umas meninas que gostam de dançar funk, elas botam som na TV, que fica horrível o som, mas botam bem alto o último volume, vão estourar a TV, eu já avisei, né? Pra quem não sabe. E fico dançando funk ali para os bêbados olhar. E aí tem um outro bar mais adiante que compraram um tal de jukebox. E aí coloca aquele som a milhão lá, aquelas músicas sertanejas, dá vontade de se matar. O que eu faço numa situação dessa? Segura sempre. Vou lá dançar? Não. Uma é que eu não sou boa de funk mesmo, eu tenho pavor. Né? Esse ritmo aí eu acho que não é de Deus. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou chegar para eles e dizer, vocês não entendem que Deus não se agrada disso? Eles vão olhar para mim e dizer, mas quem é que está querendo agradar a Deus? Né? É a mesma coisa com um familiar. A pessoa diz, eu tenho um familiar lá que está na treva. Só faz pecado, não quer saber de Jesus. E eu já expliquei para ele, olha, Deus não gosta disso. Só que esse familiar que não conhece Jesus, ele não está nem aí. Amados, ele não está nem aí para Deus. Se ele não conhece Jesus, ele não quer saber qual é a vontade de Deus. Eu sei porque eu nunca fui crente a vida toda. E as pessoas vinham, chegavam em mim e diziam assim, ai, irmã, tu tem que ir lá na igreja, tu tem que ir lá aceitar Jesus, eu não tenho nada, eu faço o que eu quero da minha vida. É isso que eu dizia para as pessoas, né? Mas quando alguém me amou, entendeu como eu sou, começou a orar por mim e falar de Jesus em amor, na minha linguagem, aí eu comecei a gostar delas. Gente, é fato. E você vai ver dentro da sua casa, até o seu marido, você vai dizer assim, o fulano é diácono. Como que tu faz uma coisa dessa sendo diácono na igreja? Não tem mulher que fala isso pro marido? Ou o marido fala para a mulher, né? Mas tu não pode fazer isso porque tu é diaconisa na igreja. Pastor Samuel, tu não pode rir porque tu é pastor. Pastor tem que ser um cara sério. Não pode rir. Coitado, não quer ser pastor na vida. Eu também não ia ser nada, né? Nem missionária, nem nada. Não ia nem estar pregando. Mas a verdade é que nós estamos prosseguindo para sermos parecidos com Jesus, mas nós somos imperfeitos. Todos nós. E muitas vezes nós julgamos o pecado do outro porque é diferente do nosso. Porque não é porque, ele é pecador e eu não sou, não, é só porque é diferente do nosso. Talvez o pecado dele apareceu em público, o meu não, o meu está bem escondidinho. Então nós temos que entender que nós temos que nos tratar com amor. Que nós temos que entender que nós somos imperfeitos. Sem parar de ficar só apontando o erro um do outro, em vez de ajudá-los a melhorar. Eu tenho uma regra comigo, certo?
Isso é meu. Que eu digo, aquela pessoa que nunca se preocupou com a minha vida, saber como é que eu tô, se eu tô bem, se eu tô viva, se eu preciso de alguma coisa, eu não dou o direito de me criticar. Porque quando vier me criticar vai ser só para me acusar. Agora quem me ama, me ajuda, e se vem puxar minha orelha é porque está realmente preocupado comigo. Aí eu sei que está. Então eu acho que nós devemos agir mais assim, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos lares. Se preocupe mais uns com os outros e julgue menos uns aos outros, porque nós somos imperfeitos, amém? Amém. O bom relacionamento consiste em amar sem cobrar. Grave essa frase aí na sua vida, isso vai ser muito importante. O bom relacionamento consiste em amar sem cobrar. E por último, uma outra maneira que Deus mostrou nesse texto é quando nós amadurecemos emocionalmente. Olha no versículo 11 o que diz. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O apóstolo Paulo aqui foi muito sábio em falar isto, porque realmente ele está falando aqui dessa questão, que as pessoas, elas esquecem do amor num todo, e uma das coisas que mais provoca brigas e discussões dentro de um lar é quando os membros da família ainda não amadureceram. Se você soubesse a quantidade de pessoas que são infantis emocionalmente, apesar de ter idade avançada, é inacreditável. É muito grande o número de pessoas. Muito grande. E o que acontece? Maturidade significa enxergar a família, as pessoas num todo. O que é isso, enxergar num todo? A verdade é que nós não enxergamos muitas vezes a vida num todo, no sentido em que nós valorizamos a presença daquela pessoa, daquele familiar quando ela está longe. Quando está perto, não valorizamos. Nos magoamos por bobagem. Quanta gente se magoou por bobagem? Da mesma forma que também ofendemos por bobagens. Nos distanciamos da família por N motivos, né? Muitas atividades, não damos a atenção devida. Agora, quando nós somos pessoas maduras, nós valorizamos aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Tem gente que às vezes só sabe reclamar, essa criatura só me incomoda. Mas e se essa criatura morresse hoje? Que sentimento você teria no velório dela? Sentimento de dever cumprido? Sentimento de que você valorizou, que você amou? Ou que você ficou sempre brigando? Sempre discutindo, nunca deu valor. O meu marido se foi, eu nunca fiz para ele aquele pudim que ele tanto gostava. Se você precisar, minha mãe faz pudim, viu? Mas isso é sério, gente. Eu já vi tantas pessoas sentirem mais remorso do que saudade daquele ente querido. Mas também já vi muita gente sentir saudade porque realmente ele vivia muito junto da pessoa. Mas eu quero dizer para você que nós temos que aprender a valorizar enquanto estamos aqui. Seja um mimo, alguma coisa. Qualquer coisa que nós façamos. Porque nem sempre nós teremos essas pessoas do nosso lado. Eu quero dizer para você que com toda certeza, daqui a 100 anos, nenhum de nós estará mais aqui. E agora eu te pergunto,
Você que está próximo ao seu familiar, como você tem feito para valorizar a presença dele na sua vida? Eu tenho só reclamado? Eu tenho dado graças a Deus por essas pessoas que estão comigo. Porque os nossos familiares são as pessoas que Deus colocou nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque a gente nunca escolheu. Por acaso alguém escolheu nascer da sua mãe, do seu pai? Alguém, quando alguma mulher quando engravidou, sabia como é que ia ser seu filho? Se ia ser assim, se ia ser assado? Não. Porque Deus colocou cada pessoa em cada família. Porque cada pessoa tem um papel importantíssimo na vida de cada família. Então eu digo a você, para você se relacionar bem, você tem que pedir para Deus que amadureça. Amadureça emocionalmente em todas as áreas da sua vida, para que você entenda que muitas vezes aquela briguinha que poderia ter evitado, você poderia estar ali curtindo um momento maravilhoso. Porque tem uma coisa na vida que não volta nunca mais, é o tempo. Se você tem tempo, use esse tempo da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível, junto àqueles que você ama. Porque a cada minuto que nós passamos aqui, é menos um minuto que nós temos essa pessoa do nosso lado. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nesse momento.